tectônicas, né? Na aula passada nós falamos sobre a teoria das placas tectônicas, da deriva continental, e hoje nós vamos falar sobre a estrutura geológica. Então, nós sabemos que os processos endógenos, né, lembrando, endógenos são os processos interiores, né, que acontecem no interior da crosta terrestre, são esses processos que são os responsáveis pela definição das principais determinações geológicas do planeta, né, se vai ser escudos cristalinos, bacias sedimentares ou dobramentos modernos. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas definições de estruturas geológicas. Então, aqui os escudos cristalinos, o Brasil, boa parte do território brasileiro é formado por escudos cristalinos, né, os famosos crátons. Então, eles são as porções mais antigas de plataformas continentais, formados por rochas graníticas e metamórficas resultantes da formação da crosta. Num passado geológico do planeta, esses escudos transportavam detritos para as áreas mais rebaixadas, como depressões interiores. Então, toda essa porção de Serra do Mar brasileira, as regiões de planaltos, elas são essas formações de escudos cristalinos. Essas porções, elas sofreram com metamorfismo devido a derramamentos de magma, né, contato com altas pressões e temperaturas elevadas, e por conta disso formaram-se então as rochas graníticas e metamórficas, que são rochas bastante resistentes e por isso, né, mesmo com os intensos processos erosivos, elas ainda predominam na paisagem, ainda estão em processo de erosão, né, ao longo de milhares e milhares, centenas de milhares de anos. As bacias sedimentares é outra unidade de relevo que nós temos no Brasil, né, outra estrutura geológica, que são as áreas mais baixas e que elas apresentam material detrítico. Material detrítico é um material de erosão, tá? Então, é importante a gente ir se familiarizando com essas palavras bem técnicas da área, porque em alguns momentos elas são utilizadas, né? Eu procuro não ficar me atendo tanto a essas palavras para não dificultar, mas é importante a gente ter o conhecimento delas para quando se deparar com alguma questão, né, em vestibular ou mesmo em prova, que apareçam essas palavras, então a gente ter noção do significado delas, ok? Então essas bacias, elas são essas áreas mais baixas do relevo e elas apresentam esses materiais de origem de erosão de todas as áreas do entorno, né, provindo de áreas próximas. Esses detritos acabam se depositando no centro das bacias por superposição. Existem dois tipos de bacias, as intracratônicas e as pericratônicas. Nas bacias intracratônicas, a depressão está localizada na área central, e já nas bacias pericratônicas, a depressão está localizada nas áreas periféricas. Então, quando nós observamos essas bacias sedimentares, né, e a deposição desses sedimentos, aqui no caso nós temos uma bacia intracratônica, olha só, a depressão, a área mais baixa em relação ao entorno, ela está localizada na porção central. E aí aqui nós observamos, né, as diferentes camadas de sobreposição de material de origem das erosões, e a pericratônica, ela seria como se essa porção central aqui ela fosse mais elevada e essas porções ao lado fossem mais baixas, né, formando então as depressões. Os dobramentos modernos, que são as famosas montanhas, né? No caso das montanhas, predomina um processo de formação, os processos de crescimento, né, dessas montanhas. Então, eles são responsáveis pelos terrenos mais elevados da superfície terrestre. As grandes cadeias montanhosas, como os Andes, Alpes e Himalaia, são áreas instáveis onde atividades vulcânicas, abalos sísmicos
e falhamentos são constantes. Por quê, né? São as áreas mais ativas da porção da crosta terrestre, que são áreas de encontros de placas tectônicas, e essas placas tectônicas elas estão em processo de encontro, né, de movimentos convergentes, e por conta disso, então, formam-se esses dobramentos, formando as cadeias montanhosas. Então, agora uma definição de rocha, né, que é toda massa de um ou mais minerais que entra na constituição da crosta terrestre. Então, aqui nós temos um ciclo das rochas, né, para nós entendermos como é que é o processo de formação. Então, nós temos, né, iniciando aqui esse ciclo, o magma. Desse magma, que está em processo, né, incandescente, está em estado viscoso, ele vai passar por quando em caso de derramamento ou no caso de intrusão dentro de outras rochas, né, no interior da crosta, vai acontecer o arrefecimento, a solidificação e a cristalização, que são os processos aqui de formação das rochas e formação dos minerais no interior dessas rochas. Então, arrefecimento, né, que vai ficar frio, vai resfriar muito lentamente, então vai dar origem às rochas magmáticas. A erosão dessas rochas magmáticas e o transporte, né, vai dar origem aos sedimentos. Aqui o magma, em contato com outras rochas, né, em contato ou com as rochas sedimentares ou com as rochas metamórficas, em contato com esse magma, vai somar temperatura e pressão a essas rochas e vai gerar rochas metamórficas, né, que foram metamorfizadas, sofreram transformações. Dos sedimentos, né, vai acontecer a diágese, a cimentação e a compactação dessa rocha, né? Ela vai se unir formando, sedimentando, né? Vai acontecer o processo, lógico que esses processos eles acontecem mais em fundo de lago, em leito de mares, né, dos oceanos, e acontece então a compactação e cimentação desse material, originando então as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares também vão passar pelos processos erosivos, juntando mais material, né, para erosão e transformação. Isso, para erosão, formação de sedimentos, que vai originar novas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, sob temperatura e pressão, também darão origem às rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas, ou as rochas sedimentares, né, em áreas de encontros de placas tectônicas que acontece o processo de subducção, então essa rocha ela é reincorporada no manto, né, formando novamente o magma e que aí vai acontecer todo esse processo novamente, certo? Então, aqui, né, novamente o processo, depois eu envio os slides para vocês e vocês observam um pouquinho com mais detalhes, né? É exatamente isso que a gente acabou de falar, né? As rochas magmáticas, então o magma ele pode extravasar e formar essas rochas magmáticas, ou essas rochas magmáticas elas podem ser reincorporadas novamente, formando magma novamente. Então, do extravasamento do magma, né, e formação dessas rochas magmáticas, nós teremos a origem das rochas sedimentares e das rochas metamórficas. E as sedimentares e as metamórficas, elas podem uma se transformar na outra, né? As metamórficas podem sofrer com os processos erosivos, formando rochas sedimentares, e as sedimentares em contato com o magma podem se transformar em rochas metamórficas, ok? Então, aqui nós temos, né, mais um esqueminha para compreender esse processo de erosão, sedimentação e transporte. Erosão, transporte e sedimentação, né? Aqui a ordem ela é fundamental para a gente entender o processo.
processo de fusão, cristalização e metamorfismo, né? Então, a fusão é o fenômeno que ocorre quando a temperatura é tão alta que derrete a rocha, né? Que é aquela reincorporação das rochas ao magma. A cristalização, que é o processo de resfriamento e solidificação do magma, que é expelido pelo vulcão, formando então as rochas ígneas, que elas podem ser plutônicas ou... esqueci o nome da outra. A gente já vai ver ali no próximo slide. E o metamorfismo, né? Quando a pressão e a temperatura alteram as características de uma rocha, né? Formando então as rochas metamórficas. Então, aqui elas se classificam em homogênea, quando ela é constituída por um tipo de mineral, né? Por exemplo, calcário, ou quando elas são heterogêneas, né? Constituída por vários tipos de mineral. Quando a gente olha aquela rocha e a gente não consegue compreender muito bem, né? A não ser que a gente tenha um olhar já educado para isso, a gente consegue identificar os minerais. Então, aí o exemplo é o granito, né? Que é essa pedra que é utilizada para fazer tampo de pia, né? O mármore, muita gente confunde o granito e o mármore, né? Essas pedras marrons, amareladas, pretas, né? Que são usadas para tampo de pia, são os granitos. O mármore, ele é branco, né? Então, muita gente que não conhece acaba comprando o granito por mármore, né? E o mármore ele não existe no Brasil. Ele é de origem italiana. Então, os tipos de rochas aqui, as ígneas ou magmáticas, né? Que é significa a mesma coisa, né? Ígneas, que é de ignição mesmo, como se o centro da Terra estivesse num processo ali de ignição, né? E está em processo ali puxa, é isso, ignição ou magmáticas. Então, as sedimentares e as metamórficas, né? Então, aqui para a gente ter uma ideia um pouco aproximada dessas rochas, né? As aparências que elas teriam. Então, as ígneas ou magmáticas são aquelas que se formam ou se formaram por resfriamento e solidificação de um material no interior da crosta da Terra, chamado magma. E o magma, né, que é uma mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície da crosta terrestre. Que aí é aquela divisão em plutônicas e vulcânicas. Ai, gente, olha só. Então, as plutônicas elas são uma rocha mais grosseira, né? E as vulcânicas, ela é uma rocha que tem uma cristalização mais fina. Na aparência, né, eu tenho os kits de rochas, que aí a gente observaria em sala, que daí a gente conseguiria identificar, né, essas formações. A plutônica, como ela resfria mais lentamente, ela tem uma formação mais grosseira, assim, ela fica mais áspera, né? E a vulcânica, ela tem a cristalização dela mais fina. Como que eu explicaria isso? A gente observa os cristalzinhos dela mais bem formados, né, no interior dessa rocha. Então, aqui um exemplo, né, de rocha plutônica. Então, que é o granito, né? Então, a gente observa bem, assim, quando não dá aquele acabamento, né, de lixamento nele, ele fica bastante grosseiro, bastante áspero. Então, tem essa textura grossa, os minerais bem cristalizados, a ausência do vidro vulcânico e da pedra pómez, né, que é a espuma vulcânica. Quando intemperizadas, tendem a exibir formas arredondadas, né? Quando a gente observa, por exemplo, esses morros que tem na Serra do Mar, eles são formações de granito. E aí, quando ocorre o processo de erosão, a forma dele fica como? Fica arredondada, né? Esses morros que a gente observa em Guaratuba também, né? Eles são, no interior deles, eles são granitos. Então, a gente observa essas formas arredondadas, né? Não apresentam poros nem fósseis, né? Porque como cristalizou no interior da crosta, né?
Então, elas não apresentam poros e nem fósseis. Então, exemplo, né? Nós temos aqui o granito, pegmatito, cianito, diorito e o gabbro. São apenas nomes das rochas que para vocês talvez não faça tanta diferença, né? Mas talvez se vocês se depararem com esses nomes futuramente, quem sabe vocês consigam identificar, então, se são rochas plutônicas ou vulcânicas, né? E aqui as vulcânicas. Então, um exemplo de rocha vulcânica é o basalto, né? Quando a gente vai para Curitiba, para Ponta Grossa, Guarapuava, a gente observa muito, né? O afloramento desses basaltos, principalmente na rodovia, a gente observa naqueles cortes na rodovia, os afloramentos de basalto. Então, aparenta uma textura fina, né? A gente observa aqui, ó, os cristalzinhos bem formadinhos, né? Bem pequenininhos. A presença do vidro vulcânico e de cavidades, né? Que aí é a formação da pedra pómez, que é a espuma vulcânica. Microcristalinas, né? Que são os cristalzinhos muito pequenininhos. Exibem a estrutura colunar e fluidal, lavas, que a gente observa aquele derramamento de trápica em escada, como eu já tinha falado para vocês. Não apresentam poros nem fósseis. Nenhuma rocha magmática ou ígnea vai apresentar fósseis e nem poros, né? Não vão ser rochas porosas, vão ser rochas impermeáveis, certo? E não tem como apresentar fósseis porque essas rochas, elas imagina que foram formadas a partir do magma, né? Então imagina qualquer animal, folha, qualquer coisa que tivesse ali, né? Qualquer matéria orgânica que tivesse ali que fosse fossilizar, em contato com esse magma a temperaturas absurdas de quente, né? Ele seria incinerado. Então não tem a formação de poros e nem fósseis. Os exemplos de rochas vulcânicas, então nós temos aqui os clássicos, né? Basalto, riolito e o traquito. E tem outros também, né? Rio Dacito, uma série de rochas vulcânicas que são bastante comuns no Brasil. As principais características, né? Então, nós observamos a característica vítrea, né? Que era do magma ativo e pastoso. Hemicristalina, parte da rocha está cristalizada, então a gente observa a formação de cristais dentro dessa rocha, né? E holocristalina, todos os minerais se distinguem. Então, quando a gente observa essa rocha bem aproximada, a gente consegue observar, né, a formação dos feldspatos, dos quartzos, aqui é o ouro de tolo, né? Eu esqueci o nome técnico disso. Pirita. Enfim, né, uma série de minerais aqui que a gente, a grosso modo, a gente consegue observar. Se a gente tivesse essa rocha em mão, a gente observaria ainda mais, né? As rochas sedimentares, então, em termos de idade, praticamente 60% provém de sedimentos cenozoicos, pouco mais de 25% de depósitos mesozoicos e cerca de 15% de sedimentos paleozoicos, né? São encontrados sobre a superfície terrestre, né? Elas não são rochas de origem interna, né? Plutônica, como a gente observa ali nas rochas magmáticas, e elas formam 75% da superfície terrestre, né? Pelo fato dos processos erosivos, do transporte desses sedimentos e da sedimentação desses sedimentos em bacias sedimentares, né? Ou planícies sedimentares. Então, esse é o processo de formação das rochas sedimentares, né? Ocorre aqui o processo de encontro desses sedimentos. Num primeiro momento, eles ficam separadinhos, né? Cada um no seu quadrado. E aí, com o processo de cimentação, eles vão se unindo, né? E principalmente com contato com a água, enfim, né? Vai acontecendo esse processo, vai facilitando esse processo. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir das rochas pré-existentes, que podem ser quimiogênicas, detríticas ou biogênicas. O que significa esses nomes tudo, professora? Quimiogênicas são as rochas
de intemperismo químico, né? As detríticas, que são de origem de intemperismo físico, e as biogênicas, que são do intemperismo biológico. Então, acontece o processo de meteorização, erosão, transporte, sedimentação e diágese, que é a compactação e a cimentação dessas rochas. Então, as características, né? A gente observa as estratificações, é a única rocha que pode conter fósseis. Porosidade e permeabilidade, né? São rochas porosas e, portanto, permeiam, né, os materiais líquidos, no caso a água. E são áreas que formam os reservatórios de água, de gás e de petróleo. Então, aqui a gente observa uma rocha sedimentar, né, aqui com os estratos bem diferenciadinhos, bem separadinhos, bem definidos. Nós podemos classificá-las em clásticas, orgânicas ou químicas, né? As clásticas são essas de processos erosivos que foram sedimentando e formando os estratos bem diferenciadinhos. As químicas são, por exemplo, rochas que passaram por processos de transformação química em contato com a água, por exemplo, e formaram, sabem, dentro de cavernas que tem peraí, eu já vou lembrar. Ai, aqueles negocinho que fica dentro. Já lembro o nome. Enfim, né? Puxa. Então, acontece esse processo de transformação da rocha né, através do encontro com a água, e aí elas precipitam, o calcário ele precipita juntamente com essa água, formando então essas formações no interior das cavernas. E as rochas orgânicas, né, que são quando ocorre o processo de erosão dessas rochas através dos processos biológicos, né? E essas rochas elas se sedimentam a partir desses processos. Então aqui nós temos uma explicaçãozinha, né, sobre cada uma. Olha só, eu sofrendo. Aqui, ó, como eu tinha falado, não tem o nome do negócio. As rochas calcárias, as dolomitas, limonitas. Aqui, né, que a gente observa os grãos soltos de areia na praia, os seixos e tal. E aqui os arenitos, argilitos, varvitos, folhelhos. Ah, tá errado esse nome aqui. Então, toda essa parte que a gente já tinha acabado falando ali atrás, né? As rochas metamórficas, então, que são as formadas através da deformação de outras rochas, que são as magmáticas, as sedimentares e até mesmo outras rochas metamórficas, né, devido à alteração de condições ambientais, que daí no caso é calor, pressão e fluidos, né, que são os agentes do metamorfismo. São os agentes que vão proporcionar transformação nessas outras rochas. Então, os tipos de metamorfismo de contato e o metamorfismo regional, né? Que ocorre em grandes áreas da crosta terrestre submetidas a elevadas pressões e temperaturas, né? Como acontece aqui com o processo dos derramamentos de magma, né? Muito antigos, como a gente já estava falando na aula anterior, né? E o metamorfismo de contato que resulta na intrusão do magma nas rochas pré-existentes. Por exemplo, quando a gente vai ali no Morro do Cristo, né, e a gente vai andar naquelas rochas que tem ali embaixo, na beira do mar, a gente observa, né, algumas fissuras e a formação de alguns diques no interior dessa rocha, né? Então, quando acontece essa intrusão do magma nas rochas, então essa rocha ali local, né, através do contato com esse magma, vai sofrer então um metamorfismo ali naquela pequena porção desse contato, né? E aqui a gente observa já em outras
áreas que são áreas maiores da crosta terrestre, né? São metamorfismos mais abrangentes. Então, as metamórficas, né, que a gente tem uma foto de uma rocha em erosão, inclusive, né, sofrendo aí com os processos erosivos. Então, a gente observa também a textura grossa, os minerais bastante cristalizados, os relevos sem simetria e não apresenta poros nem fósseis também, né? Estalactites e estalagmites, lembrei. Então, aqui a gente observa, né, como eu estava falando para vocês, do contato dessas rochas calcárias, principalmente, contato delas com a água, né, elas vão precipitando lentamente ao longo de centenas de milhares de anos e vão formando, então, essas estalactites, né? As que vêm sendo sedimentada, né, e fazendo essa formação do teto da caverna em direção ao solo, são as estalagmites. E é proibido tirar isso de dentro de caverna, porque leva, como eu falei, centenas de milhares de anos para precipitar esse calcário e formar, então, essas formações. Bom, encerramos por aqui. Vocês ficam com as atividades da apostila até o horário do nosso fórum e a gente já se encontra para um bate-papo e para o momento de tirar as dúvidas. Um abraço, até daqui a pouquinho.